Muito bem, estamos de volta mais uma vez. Hoje, 9 de janeiro de 2025, e estamos de volta justamente para trazer mais uma palavra especial para o seu coração. Você que está me ouvindo pode compartilhar, deixar seu like, deixar seu comentário também, tá bom? Vai ser para nós um prazer muito grande saber que você está nos ajudando a fazer com que essa mensagem chegue a corações distantes. E o Google, vendo isso, também vai ajudar, tá bom? Muito bem, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos do 31 ao 35, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me será necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meu Deus! Sabe, Pedro, ele estava vivendo um momento com Jesus que parecia ser aquele momento tão gostoso, sabe, de estar perto do Mestre, vendo os milagres acontecer, as maravilhas acontecer. Mas por um momento, Pedro, ele vê Jesus e ouve Jesus falando sobre escândalos, discípulos escandalizando por algo que ia acontecer com ele, o Mestre, ia acontecer com o próprio Jesus. Mas naquele momento, nós agora imaginamos que Pedro pensou assim: não, vai acontecer com os outros, comigo não vai acontecer. Até porque o Senhor deixou bem claro que o que ia acontecer ia ferir pastores, e as ovelhas do rebanho se dispersariam. O que é dispersar? Sair da presença do Senhor, não querer mais ser crente, não querer mais ser servo, serva, procurar outros caminhos, desacreditando no Mestre. Era isso que ia acontecer. O Senhor já estava alertando aqui. Todavia, Pedro, no seu jeito de imaginar, né? Não, todos poderão fazer, ou quem sabe alguém fará, mas eu não. E o Senhor Jesus, conhecendo o coração do homem, conhecendo Pedro, foi logo dizendo para ele: Olha, Pedro, antes que o galo cante, veja bem, o galo nem ia cantar, Pedro já estaria negando. O galo não cantou, Pedro já negou 3 vezes. Mas que coisa, hein? Pedro, que estava com Jesus o tempo todo, agora dizendo que mesmo que ele, ainda que ele morresse, né? Ainda que fosse necessário morrer com Jesus, ele não ia negar. Morrer por Jesus é um negócio assim interessante, essa fala de Pedro. Morrer, sabe, por Jesus, se sacrificar por Jesus. Ele está dizendo que ele faria isso, mas não o negaria. Eu não sei como está você. De repente, por causa de um smartphone, um iPhone que você não conseguiu comprar no Natal, de repente você já está negando a graça, você já está negando o seu Deus. De repente, porque você não foi passear, quem sabe não foi para a praia, você já está negando o Senhor, dizendo: não, eu não acredito que Deus fez isso comigo. Mas eu vou te falar uma coisa. Jesus já sabia que isso ia acontecer no teu coração quando ele deixasse ou não permitisse que algo lhe acontecesse. Deus, através do seu Filho Jesus, ele consegue de alguma forma não permitir que algo venha a te acontecer de mal. De repente você pensava em viajar para a praia, não foi.
Imagina se você fosse, acontecesse um acidente, uma tragédia. Pois é, mas Deus não permitiu, nem que você saísse de casa. E agora você quer negar o Senhor, dizer que Deus não é Deus, que Deus não cumpriu o que Ele falou, porque de repente uma profecia foi falada a você, que você seria abençoada, você iria para muitos lugares, e você não conseguiu ir. Não é bem assim. Pedro estava aqui afirmando que, se fosse preciso, necessário morrer com ele, isso ele faria, mas não o negaria. E o imprevisto aconteceu. Quando o Senhor Jesus Cristo estava ali falando, Pedro dizendo e afirmando que não faria, o Senhor deixou bem claro que antes que o galo cantasse. E o galo cantou 3 vezes. E quem é que se lembrou do que Jesus falou? Pedro. Quando ele ouviu o galo cantar, eu acho que doeu no coração de Pedro. Meu Deus, eu pequei, porque eu neguei bem que ele falou, ele conhecia meu coração. Eu imagino que Pedro deve ter pensado dessa forma. Estou aqui conjecturando para você entender. Porque eu creio que Pedro se arrependeu naquele momento. Por porque ele tinha uma afirmação, ele tinha uma confiança, uma autoconfiança em si. Se ele estivesse ali com uma comunhão direta com Deus, com Jesus, ele com certeza saberia que muitas coisas poderiam acontecer que fugiria do seu querer. Mas ele estava tão distante que ele conseguiu só afirmar que mesmo que fosse necessário morrer com Jesus, ele não o negaria. Mas negou. Antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negou. Eu não sei no que você está negando Jesus agora. Eu não sei no que. Por quê? Como você está negando Jesus agora? Com que interesse? Com que pensamento? Com que objetivo? Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que negar Jesus aqui na terra, com certeza naquele grande dia, claro que se você não se arrepender aqui, não pedir perdão, se você não se consertar diante de Deus, naquele grande dia, diz o Senhor, que ele também o negará. Quando Pedro negou, Pedro puxou para si uma responsabilidade de corrigir o erro. Eu creio que lá na frente ele corrigiu. Mais para frente nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Mais na frente nós teremos um outro tema que com certeza abordaremos o que aconteceu com Pedro. Depois de tudo isso que ele passou, inclusive de ter negado o Senhor e o galo cantado antes dele negar. Pedro é um de nós. É como se fosse nos dias de hoje. Eu e você tentando fazer certo, tentando fazer bonito, tentando mostrar para alguém que você faz bem feito, faz melhor, mas no fundo falha e precisa agora pedir perdão porque a falha foi grande. Que você não fale, que você não negue Jesus, mas que você ande na presença do Senhor hoje e sempre. É por isso que eu digo para você, seja você diante do Mestre e não você escondido e longe dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.